Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. O destino, no futebol, sempre encontra uma forma curiosa de juntar histórias que pareciam já escritas. Agora, é o Fluminense que chega à Sul-Americana com a missão de buscar um título que falta tanto ao clube quanto ao treinador Renato. A coincidência vai além do troféu em disputa. O adversário da vez é justamente o Lanús, rival que marcou um dos capítulos mais intensos da carreira de Renato como treinador, em La Fortaleza, no coração da Argentina. Para nós, torcedores tricolores, é impossível não enxergar essa partida como algo maior do que apenas um confronto eliminatório. Existe um significado especial. Renato carrega consigo uma trajetória de conquistas, de personalidade forte, de capacidade de enfrentar adversidades e sair maior delas. E esse reencontro com o Lanús, dentro de um estádio que testemunhou um dos seus maiores feitos, é quase como se o futebol tivesse preparado uma nova oportunidade para que ele e o Fluminense escrevessem uma história juntos no cenário internacional. Quem acompanha a carreira de Renato sabe que ele nunca foi apenas mais um. Como jogador, brilhou, encantou e deixou sua marca. Mas foi como treinador que se consolidou como um verdadeiro líder, daqueles que conseguem extrair o máximo de cada time. A prova maior disso veio em 2017, quando levou o Grêmio à conquista da Libertadores justamente sobre o Lanús, dentro de La Fortaleza. Não foi apenas uma vitória. Foi o tipo de feito que transforma a imagem de um técnico e o coloca em outro patamar. Naquele ano, o Lanús vivia um momento de respeito dentro da Argentina, com dirigentes fortalecidos e torcedores confiantes. E Renato, com sua irreverência e autenticidade, acabou se tornando um personagem central não só da final, mas também de uma verdadeira novela fora de campo. Quem não se lembra das declarações que ecoaram pela imprensa argentina? Quando chamaram Renato de cirqueiro, ele não se acanhou e respondeu com a ironia que lhe é característica. A polêmica do drone, então, foi combustível para intensificar a rivalidade. Enquanto os argentinos viam espionagem, Renato devolvia com frases provocativas que mexiam ainda mais com os nervos dos adversários. Mas, dentro de campo, foi ele quem soube preparar sua equipe para vencer. Aquela final terminou em crise para o Lanús, com dirigentes cobrados e ambiente conturbado. Para Renato, significou a consagração como treinador de elite no continente. E é exatamente essa experiência que me faz acreditar tanto no trabalho dele agora no Fluminense. Não estamos falando de alguém que treme diante de pressão ou que se intimida em território hostil. Estamos falando de um treinador que já passou por tudo isso e saiu mais forte. Ver Renato no comando do nosso time traz uma confiança diferente. Ele conhece os caminhos das competições sul-americanas, sabe lidar com ambientes tensos, sabe como motivar o elenco em partidas decisivas. O Fluminense busca a Sul-Americana como quem procura preencher uma lacuna importante em sua história. E Renato, por sua vez, também carrega essa mesma lacuna em seu currículo. Essa coincidência cria uma sintonia perfeita. Ambos têm sede de conquista, ambos têm contas a ajustar com o destino. É claro que o Lanús não pode ser subestimado. A equipe argentina, mesmo após crises e trocas de dirigentes, continua sendo um adversário duro, principalmente dentro de sua casa. Mas, se tem alguém capaz de preparar o Fluminense para enfrentar essa atmosfera, esse alguém é Renato. Ele já esteve naquele mesmo estádio, já foi vaiado, já foi atacado pela imprensa local e mesmo assim ergueu a taça mais cobiçada do continente. Para nós, tricolores, isso é motivo de orgulho. É saber que temos à frente alguém que não apenas entende de futebol, mas que também tem história suficiente para inspirar e dar confiança ao elenco. A cada entrevista, a cada gesto, Renato mostra que é um treinador diferente. Sua postura é a de quem não foge da responsabilidade, de quem não teme a pressão. Ele sabe que o Fluminense precisa desse título e, mais do que isso, sabe como conduzir o grupo para alcançar essa meta. Poucos técnicos no Brasil possuem essa vivência internacional, esse repertório de decisões continentais, e o nosso treinador é um deles. Por isso, quando penso nesse reencontro com o Lanús, vejo mais do que um simples jogo. Vejo um momento simbólico. É como se o futebol tivesse guardado para Renato e para o Fluminense uma nova chance de escrever uma página especial. Ele já mostrou no passado que pode transformar a adversidade em glória. Agora, chegou o momento de colocar essa experiência a serviço do nosso clube, conduzindo o tricolor em busca de um título que falta e que todos nós sonhamos em celebrar. Vamos à segunda notícia. PH Ganso retorna como titular no Fluminense, mas lesão compromete equilíbrio do meio-campo tricolor.
O jogo contra o Corinthians no Maracanã tinha tudo para ser mais uma oportunidade do Fluminense mostrar a força do elenco e a identidade de um time que gosta de jogar com a bola no pé. No entanto, a derrota por 1-0 acabou deixando claro que o momento ainda é de ajustes. O gol sofrido em cobrança de falta de Mateuzinho, no segundo tempo, foi apenas o detalhe final de uma noite em que a equipe carioca não conseguiu transformar posse em agressividade. Dentro desse cenário, um dos pontos mais comentados foi o retorno de Paulo Henrique Ganso como titular, vestindo novamente a camisa 10 com a missão de organizar o meio-campo. Ver o Ganso começar o jogo de frente foi motivo de expectativa para muitos tricolores. Afinal, trata-se de um jogador com qualidade indiscutível, dono de uma visão de jogo rara no futebol brasileiro. Mesmo sem estar no auge físico, é impossível não enxergar o quanto ele acrescenta quando está em campo. Cada toque, cada passe e até mesmo a maneira como se posiciona entre as linhas de marcação mostram que o camisa 10 ainda tem muito a oferecer. Desde os primeiros minutos, ficou claro que a estratégia era dar a Ganso o papel de maestro. Ele se movimentou bastante pelo setor central, buscou aproximação com os volantes e tentou acelerar a saída de bola em jogadas de transição. Em alguns momentos, conseguiu conectar bons passes curtos que ajudaram a aliviar a pressão imposta pelo Corinthians. O problema é que, vindo de uma recuperação física e ainda sem ritmo de jogo, faltou aquele algo a mais para transformar sua inteligência em vantagem concreta. É verdade que a marcação corintiana foi muito intensa, não dando espaços para que o Fluminense pudesse respirar. Ganso chegou a receber a bola em condições favoráveis, mas rapidamente era cercado por 2 ou 3 adversários. Nessas situações, o que normalmente seria um lançamento preciso ou uma inversão de jogo acabou se transformando em passes laterais, sem a mesma contundência que acostumamos a ver nele quando está em plena forma. Mesmo assim, é importante destacar que ele não se omitiu em nenhum momento. Tentou, chamou o jogo e buscou ser o protagonista, ainda que as circunstâncias não fossem as melhores. A lesão que ele carrega obviamente influencia bastante. Jogador de criação depende de confiança no corpo, de mobilidade e de ritmo para poder ditar o compasso. Ganso sempre foi cerebral, nunca dependeu da velocidade para ser diferenciado, mas quando a parte física pesa, até sua genialidade acaba limitada. E foi exatamente isso que vimos contra o Corinthians: lampejos de qualidade, mas sem conseguir sustentar a intensidade necessária durante os 90 minutos. Mesmo assim, é inegável o quanto ele melhora a dinâmica do time. Quando a bola passa por Ganso, o jogo flui com mais calma. É diferente de quando o meio-campo fica sem um organizador e a posse de bola vira um exercício de paciência sem objetividade. Ele pensa à frente dos outros, enxerga espaços que poucos conseguem, e isso é fundamental em um time que tem peças ofensivas que podem decidir em uma única jogada. O torcedor que foi ao Maracanã certamente saiu com a sensação de que ainda é cedo para exigir o Ganso em sua melhor versão. Mas também sai com a certeza de que, se ele recuperar ritmo, será peça-chave para o Fluminense ter mais equilíbrio. O camisa 10 é daqueles que elevam o nível coletivo apenas por estarem em campo. Se com dificuldades já foi capaz de organizar algumas boas jogadas, imagine o que poderá fazer quando estiver 100% pronto. O Fluminense precisa dele. O time precisa de alguém que dite o ritmo, que saiba cadenciar quando for necessário e acelerar nos momentos certos. Renato Gaúcho fez bem em apostar na titularidade, mesmo sabendo que ainda não teria o Ganso pleno. É assim que ele vai retomando confiança, se acostumando novamente ao ambiente de jogo e se aproximando do seu melhor nível. É claro que a derrota incomoda, e muito. O torcedor queria ver o time reagindo e somando pontos importantes dentro de casa. Mas, olhando além do placar, há sinais positivos na presença do camisa 10. Mesmo limitado, ele mostrou estar disposto, buscou o protagonismo e deixou claro que ainda tem muito a contribuir. Eu, como tricolor, sigo acreditando nele. Sei que Ganso é um bom jogador, talvez um dos mais técnicos da história recente do Fluminense. A falta de ritmo é apenas um obstáculo passageiro, algo que será superado com trabalho e sequência. O talento, esse não se perde, e justamente por isso é impossível não confiar que logo veremos aquele meia refinado, que com simples passe pode desmontar defesas inteiras. Agora vamos à terceira notícia. No Maracanã, o Fluminense voltou a campo pelo Brasileirão e acabou sendo derrotado pelo Corinthians por 1-0. O resultado foi amargo, principalmente porque a equipe entrou em campo com uma formação alternativa, repleta de jogadores que não costumam iniciar como titulares. Entre eles estava Igor Rabelo, que ganhou sua primeira oportunidade de começar jogando desde que chegou ao clube. O zagueiro vinha aguardando esse momento e, apesar da derrota, mostrou personalidade ao analisar a partida e assumir que a falta de entrosamento pesou bastante. O jogo foi truncado,
daqueles em que as chances de gol foram escassas para os dois lados. O Fluminense tentou propor jogo, mas esbarrou em erros de passe e em um ritmo menos intenso do que de costume. A equipe, formada em grande parte por reservas, claramente não tinha a mesma sintonia que se vê quando os principais jogadores estão juntos. Mesmo assim, houve entrega em campo, e ninguém deixou de correr ou lutar pelas bolas. O detalhe que decidiu a partida acabou sendo a bola parada. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu abrir o placar em uma cobrança de falta lateral. A bola lançada por Mateuzinho atravessou toda a área sem encontrar nenhum desvio e acabou entrando direto no gol, no canto de Fábio. Foi um lance de desatenção coletiva que custou muito caro. É justamente nesses momentos que se percebe o quanto o entrosamento é fundamental no futebol. Uma linha defensiva que ainda está se ajustando pode sofrer nesses detalhes, e infelizmente foi o que aconteceu. Para Igor Rabelo, que estava estreando como titular, o gosto foi ainda mais amargo. Ele vinha de semanas treinando forte, esperando uma chance, e quando finalmente ela apareceu, o resultado não foi o esperado. Ainda assim, o zagueiro se mostrou muito lúcido em suas palavras após o apito final. Ele reconheceu que o time alternativo não tem costume de atuar junto, mas valorizou o empenho dos companheiros, destacando que ninguém deixou de se dedicar. O discurso dele mostra maturidade, experiência e também a vontade de melhorar. É preciso destacar que Igor Rabelo é um jogador de qualidade, com currículo sólido e características que podem ajudar muito o Fluminense. Trata-se de um zagueiro que tem boa leitura de jogo, é firme na marcação e tem presença aérea, tanto na defesa quanto no ataque. Mesmo em uma partida em que o time como um todo não esteve bem, deu para perceber a postura séria dele, buscando se posicionar corretamente e orientando os colegas de zaga. Isso é algo que vai ser cada vez mais importante quando ele ganhar sequência. O torcedor que acompanha o Fluminense sabe que a defesa precisa de alternativas confiáveis, principalmente em uma temporada tão desgastante, com jogos de diferentes competições em sequência. É nesse cenário que Igor Rabelo pode se tornar peça fundamental. Com o ritmo de jogo e com mais tempo de entrosamento, ele tem tudo para conquistar seu espaço e se firmar como um dos líderes do setor defensivo. O início pode ter sido marcado por um resultado ruim, mas não se pode avaliar um jogador apenas por um jogo isolado. A derrota para o Corinthians não apaga o potencial que Rabelo tem. É natural que, em uma primeira oportunidade, algumas dificuldades apareçam. O importante é que ele não se escondeu, deu a cara a bater e falou com sinceridade sobre o que aconteceu. Isso mostra personalidade, algo que todo torcedor valoriza. Jogadores que reconhecem os erros e se comprometem a melhorar acabam ganhando respeito dentro do elenco e entre os torcedores. No futebol, detalhes fazem toda a diferença, e infelizmente o detalhe da bola parada acabou pesando contra o Fluminense. Mas se tem um lado positivo nesse tipo de partida, é justamente a chance de dar rodagem para atletas como Igor Rabelo. Esses jogos são testes importantes, que ajudam o treinador a conhecer melhor cada jogador e entender onde pode contar com eles em situações futuras. E, mesmo com a derrota, é possível enxergar pontos de evolução e acreditar que, com mais oportunidades, Rabelo pode se tornar um nome de confiança na defesa. No Maracanã, diante de sua primeira chance como titular, Igor Rabelo deixou claro que está disposto a lutar pelo seu espaço. O torcedor tricolor pode ter certeza de que se trata de um jogador sério, comprometido e que tem qualidade para ajudar muito. O resultado contra o Corinthians foi dolorido, mas faz parte do processo de crescimento. O que importa é que Rabelo já mostrou vontade, maturidade e potencial para se firmar com a camisa do Fluminense. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!